Também. Slide, Sim. então tá tudo certo, né? Então vamos começar nossa aula por hoje. A, a nossa aula de hoje ela vai ser sobre polímeros de condensação. Com essa aula hoje vamos estar encerrando aí o capítulo sobre polímeros, se eu não me engano, o capítulo 8 do seu livro. É um capítulo um pouco extenso, só que como eu organizei em slides, nós conseguimos ver bastante coisa em pouco tempo, beleza? Até porque eu não vou cobrar de vocês memorização de mecanismo de polímeros, ok? O que vocês precisam ter em mente é o que é um polímero de adição, como ele é formado, como é a característica, né? Os modelos gerais de produção de polímero de condensação e de adição, né? Então, quando falamos de adição, por exemplo, eu mostrei para vocês basicamente como é que funciona uma reação de adição e o que, que ela tem a ver com os polímeros de adição, ok? Lá, quando eu falei que os polímeros podem ser classificados, né? Existem os polímeros de condensação, aí a gente foi lá e eu expliquei o que era uma reação orgânica de eliminação. Lembrando que anteriormente nós falamos de ligações de adição e ligação de eliminação, ok? E então é esse conceito, é essa ideia, é esse modelo que vocês devem ter em mente quando a gente fala de polímeros, ok? Para que quando cai uma questão no vestibular, no Enem da vida que vocês forem fazer, e lá tiver uma questão de polímero de adição, você saiba identificar que aquilo é um polímero de adição e que qual vai ser o provável produto daquela reação. Mais ou menos essa ideia, porque se trata de um polímero de adição. E agora a gente vai falar de polímeros de condensação, ok? Você vai ver que o conceito de condensação é basicamente semelhante ao conceito de reações de eliminação. Por exemplo, nas reações de polimerização por condensação, tá, ó, por condensação, duas moléculas são unidas para formar uma molécula maior. Olha, uma molécula maior, né? Pela eliminação de uma molécula pequena. Nos lembra muito o conceito de quê? De reações de eliminação que nós já vimos, ok? Uma molécula orgânica maior, né? E uma molécula orgânica menor, que será eliminada aí no processo de condensação. Aqui, por exemplo, a gente deu a água, mas pode ser ácido clorídrico também, assim como outras moléculas, mas as mais comuns, pelo menos as que a gente vai estudar hoje, se resume aí basicamente a água e a ácido clorídrico, beleza? Deixa eu só organizar uma coisa aqui rapidinho, galera. A gente já vai falar aí da baquelite, que é o formaldeído. É rapidinho. Pois é, galera. A gente já vai estar terminando aí. Esse polímeros é o assunto do quarto período. E aí, semana que vem a gente não vai ter aula. Na outra semana também não temos aula. A gente só vai voltar a se falar em janeiro, que é o encerramento aí do último período, que é o quinto período. E aí eu vou tentar dar um pouquinho para vocês de conhecimento sobre bioquímica, que também é importante, né? Entender mais ou menos quais são as funções químicas das proteínas, dos ácidos das proteínas, dos aminoácidos, dos ácidos nucleicos, ok? A função dos açúcares, porque isso vai dar base, principalmente para aqueles que lá na frente estarão fazendo aí algum curso que tenha bioquímica no meio. Quando você for estudar lá ciclos de Krebs, por exemplo, em bioquímica, você vai partir dessa ideia aí de conhecimentos de glicerídeos, lipídios, aminoácidos e por assim, né, a ideia aí de a ideia de proteínas, beleza? E depois ácidos
ácidos nucleicos. Tranquilo? Pronto, eu acho que agora já organizou, bora ver. Aí, ó. Era isso que eu queria, organizar a borracha. Então vamos lá, galera. O primeiro tipo de polímero de condensação que a gente vai ver é o formaldeído. É o formaldeído, tá? A fenolformaldeído ou baquelite, mais conhecido como a baquelite. Tranquilo? A baquelite. Então, como é que funciona? Então, vou ter dois monômeros aqui diferentes, né? Um é o fenol, tá? E o outro aqui é o formaldeído, né? Esse aqui, na verdade, é o metanal. Beleza, galera? É o metanal, como vocês podem ver, tá? Basicamente, a estrutura dele é assim, ó. É o metanal. Então, o formaldeído vai reagir aí, ó, com três moléculas de metanal para produzir esse composto aqui que vocês estão vendo, ó. Esse composto aqui, que é o Novalac, beleza? O nome dele é Novalac, mas não vem ao caso ter mais essa informação em mente. Mas beleza, eu vou ter. A, na verdade, não seria em si um polímero, né? Não seria ainda em si um polímero, mas seria já aí a base para o nosso próximo polímero, né? Que é a baquelite. Basicamente, esse processo é um processo intermediário, tá, para a produção do nosso polímero. E aí vai ter a eliminação de calor, e nesse processo de eliminação de calor já de água, né, por meio de calor elimina-se água, daí a gente tem esse outro intermediário, beleza? Que ao reagir com mais uma molécula de fenol, mais uma molécula de fenol, tá? Lembrar para vocês que o fenol é essa molécula que a gente está tendo aqui, ó. Esse aqui é o fenol, beleza? Esse aqui é o fenol, esse aqui é o metanal, que é um aldeído, é o formaldeído. Beleza? Então ela vai reagir com mais uma molécula de fenol e a gente vai ter a produção da base do nosso polímero. E aí, obviamente, né? Esse camarada aqui vai se misturar com outros, vai reagir, vai condensar com outras moléculas do mesmo tipo, tá? Ou de tipos diferentes, que tem a mesma configuração, que tem o mesmo mecanismo de formação, beleza? Nesse caso aqui, ó, repete, mais uma vez aqui, ó, tá dizendo que a palavra repete, a inserção de metanal, então a gente vai ter formaldeído, e a liberação de água, mais uma molécula de água sendo eliminada nesse processo. E aí a gente chega no nosso polímero, que é a baquelite. Lembrando que polímero, a palavra poli significa muitos, e a palavra mero significa parte. Então aqui a gente tem, ó, várias partes, ok? Várias partes do nosso polímero sendo, nesse caso, condensado. Tá? Estão se condensando aqui, ó, várias partes dos monômeros, e aí a gente tem a produção do nosso polímero, que é a baquelite. No material de vocês, na página 205, você tem aí, 205 não, melhor dizendo, 215, se não me engano, 215. É 215. Você tem lá os polímeros de condensação, tá? É melo por ali, 215. E aí você pode conferir lá, lá eles trazem também a produção aí da baquelite, lá você pode acompanhar mais ou menos como a baquelite ela é formada. Então, galera, a baquelite ela é o quê? Uma resina termoplástica com resistência mecânica, química e térmica. Ela é um plástico que a gente chama de termorrígido, ela é um termoplástico, tá aqui o nome, é termoplástico ou termorrígido, beleza? Termofixo. A ideia que a gente tem é de que é um plástico que não é modelado de maneira simples, não pode ser reciclado, ok? Ou pelo menos não tão facilmente, ok? Então tá aqui, ó, o plástico daqueles telefones antigos, aquele plástico duro, aquele polímero duro, é o exemplo aí da resina, a resina termoplástica, a baquelite que nós conhecemos, beleza? Então, galera, ela pode ser utilizada aí, ela pode ser empregada em diversas áreas, beleza? Desde tintas a vernizes, enfim, beleza?
muito aplicada em diversos lugares, beleza? Para fazer cabo de panela também, já, se você for pesquisar em aplicações da baquelite, você vai ver lá cabo de panela, a, fiações elétricas, enfim. Por quê? Porque ela é muito resistente aí a agentes químicos, a agentes térmicos, a agentes mecânicos, beleza? É um plástico bem resistente. Então vamos lá, vamos falar agora aqui. Opa, passei muito. Vamos lá. Ureia formaldeído. A ureia formaldeído, galera. Então, olha, aqui a gente tem a, a molécula de ureia, né? Lembram que a ureia aí, basicamente, é a pioneira aí dos estudos sobre química orgânica. Tranquilo? Então, aqui a gente tem a molécula de ureia, né? Uma amida, beleza? Uma amida. E ela vai reagir com formaldeído, que é o metanal. De novo, aqui o metanal se metendo na conversa. Mais uma vez o metanol se metendo na conversa. Beleza? Basicamente o que vai ocorrer aí, galera, é a eliminação de hidrogênios. Então tem a eliminação aí desses hidrogênios da parte do nitrogênio aqui da cadeia da ureia, ok? Que vão se ligar a esse oxigênio do formaldeído e vão eliminar a água, né? Eles vão se juntar para formar a água. E a partir daí a gente vai ter aqui, ó, nitrogênio se ligando a essa cadeia, a parte carbônica, né? Ao carbono do formaldeído para fazer aí é, a interação aí com os outros monômeros. E aí é formar o polímero ureia formaldeído. Beleza? Polímero ureia formaldeído. Deixa eu pegar aqui o azul para mostrar para vocês. Então, ó, basicamente, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Esses caras vão se juntar para formar, ó, água, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, esses camaradas se juntando para formar água, beleza? E aí, o nitrogênio vai se ligar ao carbono do formaldeído, ó. Nitrogênio vai se ligar ao carbono para formar, tá aqui as ligações, ó. Essas aqui são as ligações para formar aí o polímero formaldeído. Beleza? E no processo elimina-se água, beleza? Nesse caso aqui, eliminou-se duas moléculas de água, né? Duas moléculas de água. Então, ó, para formar uma molécula grande, um polímero, né? Como a gente já viu, e elimina uma de molécula pequena, que é H2O. Isso é o conceito de polímeros de condensação. Então, a resina urética, né, ou qualquer resina da classe de sintéticos, são obtidas por uma combinação química de ureia e formaldeído. Beleza? Então a gente vai ter a ureia e formaldeído se juntando, tá? Essas resinas, essas resinas são usadas principalmente como adesivos, tá? Para colagem de madeira compensada, tá? De aglomerados, né? Enfim, ou outros produtos de madeira estruturada. Muito utilizada. Aqui eu botei um piso de madeira para mostrar para vocês aí, ó, basicamente como ela pode ser utilizada, beleza? Madeira estruturada. Então tá aqui um piso de madeira, ó, tá? Então para colar compensado, enfim. Ah, essa é a aplicação aí do polímero de condensação. Agora a gente vai falar do poliéster, ok? Ou poliéster, né? O famoso PET, tá? O famoso PET, né? Aí a gente tem muitas garrafas PET sendo utilizadas, sacolas à base de PET sendo utilizada. O PET é um plástico, é um polímero, ok? Que é originado a partir da reação entre etilenoglicol, tá? E o ácido tereftálico. Eu ia falar terefitalato, mas é ácido tereftálico. O terefitalato seria basicamente o cátion, né? Que seria o ânion que surgiria a partir de uma reação de neutralização aqui desse ácido carboxílico, que a gente teria o terefitalato. Mas aqui nesse caso é o ácido tereftálico, beleza?
Então, uma reação entre etilenoglicol e o ácido tereftálico, tá? Que é o ácido 1,4 benzol dicarboxílico, né? Benzol dicarboxílico. Benzol, porque tá aqui o benzeno bem no meio, né, da molécula. Di é porque eu tenho dois. Dois, o quê? Dois carboxílico, né? Dois grupos carboxílicos. Então tá aqui o grupo carboxila, que é o que dá origem aí ao ácido carboxílico, beleza? Então, dois grupos carboxila, por isso dicarboxílico. Então, ácido 1,4 benzodicarboxílico, beleza? Não vou cobrar esses nomes para vocês darem na prova e tal. Eu só quero que vocês entendam, tá? Mais uma vez, o fundamento, o conceito que está por trás de uma reação de condensação, tá? Então, a gente vai ter aí eliminação, beleza? De água, eliminação de água no processo, tá? Então, tá aqui a água sendo eliminada, a água sendo eliminada, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, o poliéster, ou politerfitalato de etileno, né? Politerfitalato de etileno. Tranquilo? Então tá aqui o terefitalato, basicamente seria esse composto aí, tá? E esse aqui é o poliéster, tá? Esse aqui é um monômero do poliéster, claro, né? O poliéster é uma cadeia gigantesca aí dessas partes, né? Que é o nome que vai dar, é o que vai dar o nome de polímero para esse composto. Tranquilo? Então aqui uma aplicação de poliéster, tá? Na indústria têxtil, poliéster aqui para fazer, ó, garrafinhas PET, tranquilo? Então, olha, tem grande versatilidade, baixo custo de processamento, resistência térmica, mecânica e química e apresenta ainda boa transparência e brilho. Por isso que são muito utilizados na indústria, no nosso dia a dia, a gente encontra PET aí a, basicamente em todo canto, né? Vamos lá, galera. Polímero de condensação, poliamidas ou os nylons, beleza? Os nylons. Então, qual é a ideia de produção do nylon? Então, vou ter aqui, ó, um diácido carboxílico, tá? Um diácido carboxílico, reagindo, né? Reagindo com uma diamina, diamina, tá? Uma diamina, beleza? Então, na reação de um diácido carboxílico, por que diácido carboxílico? Porque tá aqui, ó, galera. Nas duas extremidades eu tenho aí o grupo carboxila, tá? Que dá aí, que é o grupo funcional que dá nome à função de ácido carboxílico. E aqui a gente tem duas aminas, que é por isso diamina na extremidade desse composto. Então, uma reação entre esses camaradas aí vai produzir aí o que nós chamamos de nylon. Nylon 66, tá, professor? Por que nylon 66? Porque os monômeros que dão origem ao nylon 66, eles têm, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos cada um deles. 3, 4, 5, 6 carbonos. Ok? Então, como cada um desses monômeros tem 6 carbonos, eles vão dar origem aí ao nylon 66. Então, tá aqui o monômero, né? Na verdade, o polímero é nylon 66. Tá? Então, esse aqui é o polímero nylon 66. Tá? Uma poliamida. Professor, por que poliamida? Bem aqui nós vamos ter, ó, o grupo funcional amida, tá? E nessa extremidade aqui, ó, nessa extremidade, nós vamos ter ligações amídica também, ligações amídicas, que vai dar a característica de poliamidas, várias amidas, né? Várias ligações amídicas, beleza? Por isso poliamida, tá? Então perceba aqui, ó, que eu tenho um número 4 bem aqui embaixo, um número 4 bem aqui, ó. Esse número 4 está dizendo que eu tenho uma sequência de 4 CH2, beleza? E aí, se você pega 4 carbonos e soma com mais esses dois que estão ao lado, 6 carbonos, beleza? E aqui, ó, entre os nitrogênios, tá? Nós temos quantos carbonos? 6 carbonos, tá, galera? 6 carbonos
para não deixar o professor mentindo aí do porquê é nylon 66, tá? Beleza? Aplicações, né? Então, aplicações do nylon, né? Em linhas de pescar, tá? Aqui, ó, nesses fios, né? Que podem ser utilizados em varais, enfim. É um material bastante resistente à abrasão e ao toque químico e é forte e facilmente moldável. Apresenta baixo coeficiente de atrito e não propaga o fogo. Beleza? Então tem diversas aplicações do nylon, desde a indústria têxtil aí até para questões do dia a dia, tá? Então muito utilizado aí a, a, a- utilizado como fio de pesca, né? Fabricação de tapetes, enfim, até naquele fio da escova, né? Nas cerdas da escova também é utilizado como acessórios elétricos, enfim, até em velcros. Para quem não sabe, o velcro ele é um produto que foi idealizado a partir daqueles carrapichos. Quem aqui já viu um carrapicho? Por exemplo, quando a gente vai no mato, né? Passa pelo mato, né? Fica aquelas. Eu acho que é semente, eu ainda não pesquisei sobre isso, mas fica aqueles negócio grudado na roupa, né? Então, o que é aquilo? Enfim, aquilo tem vários fiozinhos assim, ó, na forma de ganchos, de ganchos. E aí, um químico, né, um cientista, ao ver isso, não sei se era engenheiro, não lembro. Ao ver isso, ele ficou curioso, né? O que esse negócio fica grudando na nossa, no pelo do cachorro, na minha roupa? E foi pesquisar e depois viu, né, a estrutura desse camarada. E aí ele teve a ideia de produzir aí o velcro, que pode ser velcro de nylon, né? Que é cheio na superfície aí tem cheio de ganchinhos de nylon, tá? Que servem aí para se prender. Tem também de aço. E aí os de aço, galera, conseguem suportar forças aí até acima aí de 10 toneladas e tal. Realmente é algo bem forte, bem interessante aí, o velcro. Então o nylon pode ser utilizado também nos velcros, tá? Só para curiosidade e aplicação desse conhecimento. Poliamidas aromáticas ou o Kevlar, tá? Extremamente resistente, aplicável aí na indústria química, a para roupas, né, de, de bombeiros, enfim, justamente porque tem essa resistência térmica, essa resistência a impactos muito fortes. Também é uma poliamida, só que é uma poliamida aromática, ok? Ou o Kevlar, né, conhecido aí como Kevlar, muito aplicado aí na indústria balística, ok? Para a produção de coletes, ó, coletes à prova de bala, tranquilo? Então tá aqui, eu tenho duas poliamidas, ok? Duas poliamidas. Na verdade, não é duas poliamidas, né? Mais uma vez, um diácido carboxílico e uma diamina formando, aí sim, né? Formando uma poliamida. Beleza? E no processo, eliminação de quem? Eliminação de água. Bom que aqui ainda mostra onde é o local que vai ocorrer a ligação, a interação, né? Para a produção aí, para a eliminação aí de água. Tranquilo? Para eliminação de água. Essa aqui é a estrutura do polímero, então aqui a gente tem a estrutura do Kevlar, ok? Então essa aqui é a estrutura do Kevlar. Então entre as principais características, né, está em uma resistência 5 vezes maior que a do aço. Não é à toa, galera, que ele é utilizado aí em coletes à prova de bala, né? A bala, só se for, né? A resistência que 5 vezes maior que a do aço. Olha só que coisa interessante, né? Boa durabilidade contra chamas e cortes. É, não entra em decomposição com água e umidade e não degrada por ações de fungos e bactérias, não degrada por ação de micro-organismo, ok? O lado bom disso é que é algo bem durável, né? Bem durável. Em contrapartida, se for mal despejado, vai demorar aí anos, milhares de anos para ser degradado. Quem sabe, né, se vai ser degradado aí pelo meio ambiente. Provavelmente aí não se tem ideia de quanto tempo possa levar essas estruturas para serem degradadas, para voltar a ser petróleo, né? Vamos lá, galera.
Policarbonatos. Os policarbonatos têm diversas aplicações, beleza? Os policarbonatos aí são extremamente aplicados em diversas áreas. Telhas de policarbonato também, há muitos são utilizados aí para a produção de colete à prova de bala, beleza? Também para como material, aqueles óculos que eles fazem, né? Para capacete, para helmet, né? De super soldados, enfim, soldados que utilizam para a produção de exoesqueletos. Não sei se vocês já ouviram falar, exoesqueletos que são utilizados tanto para reabilitação de pessoas que são paraplégicas, quanto que são utilizados aí para fins militares, para a produção dos super soldados, né, que conseguem se locomover, segurar armas mais pesadas, enfim. Então, por quê? Porque os policarbonatos, eles são leves, tá? São polímeros leves. Então, existem vários tipos de policarbonato, aqui eu só trouxe um para vocês. Então, aqui a gente tem o difenol propano, tá? Reagindo aí com o fosgênio, tá? O fosgênio, beleza? E nesse processo de reação aí, a gente tem a eliminação aqui, ó, de uma molécula pequena que é o HCl, tá? Que é o HCl aqui. Não é água dessa vez, ó, ácido clorídrico, beleza? E aqui tá o policarbonato, o polímero, policarbonato, porque ele é originado a partir aí de um íon carbonato, beleza? Então, ó, o policarbonato, independente do tipo, se ele é alveolar, compacto ou corrugado, é um material que vem cada vez mais conquistando espaço nas grandes obras, por sua versatilidade, beleza, resistência, leveza, facilidade no manuseio, enfim. Então, muito utilizado na construção civil. Aqui, ó, telhas a policarbonato, gente, são extremamente leves, ok? Extremamente leves, mas são utilizados aí em diversas áreas, tranquilo? Então, substituindo aí as telhas que são aí à base de algum metal, que são bem mais pesadas, né? Devido à compactação, né, das moléculas em um metal, ao tipo de ligação que eles fazem, né? E também a massa, né? A massa de um metal, sei lá, se for a base ali de alumínio, tem massa já considerável, entendeu? Carbono, né? Que tá lá tem um número atômico aí igual a 6, ok? Tá lá em cima na tabela periódica, é um, é considerado um metal, e ele relativamente tem massa ali, uma massa em termos de unidade de massa atômica igual a 12, então bastante leve, beleza? Poliuretanos, os poliuretanos, galera. Então aqui a gente tem, ó, o diisocianato de parafenileno, tá? É o nome que se dá para esse composto aqui, tá? Reagindo com o etileno glicol. Então, aqui o etileno glicol. Nesse processo de reação, tá? Vai haver aí eliminação de água, tranquilo? Então, aqui elimina-se água, H2O, ok? Então, H2O é eliminado. E aí a gente tem a formação do poliuretano, tá? O poliuretano que é uma espuma, ok? Então, aqui vocês podem ver, ó, tá parecido aí com o isopor, tá? Só que o isopor a gente viu que ele é originado a partir lá de quem? A partir de um polímero de condensação, né? Que é o poliisopreno, se não me falha a memória. Beleza? Mas aqui quem dá origem aí o poliisopreno. Quem me dá, que dá origem àquelas espumas que são utilizadas em casas acústicas, né? Em casas de festa, casas de show, estúdios acústicos, enfim. Por quê? Porque é um material que faz todo um trabalho acústico, então é muito utilizado. Beleza? Então apresenta elevada resistência mecânica e principalmente à abrasão, né? É isolante acústico, tá aqui, ó, por isso que é muito utilizado em casas de show e assim e semelhantes, né? Mas é extremamente inflamável. Olha lá, galera, extremamente inflamável. E ao queimar, libera aí, ó, gás cianeto, galera. Gás cianeto que é o gás Professor, que foi utilizado. Opa, fala. isso aí é a mesma coisa que tinha naquela boate que pegou fogo, né? Aham, exatamente. Lá tá bem aí, tá, inclusive tá no restante do texto aí, essa informação. O gás cianeto, galera, é o mesmo gás que foi utilizado lá pelos nazistas nas câmeras de gás para matar os judeus, ok?
para matar os judeus, né, para satisfazer os princípios nazistas. Então, na queima desse material aí, ó, libera gás cianeto, beleza? Gás cianeto. Além desse gás cianeto, né, pode se liberar aí outros gases, como monóxido de carbono, enfim. Aí isso vai depender do material que está sendo utilizado. Se for somente isso aí, que provavelmente não é, né? Vai ter diversos materiais inflamáveis dentro de um lugar. Ah, é sempre bom, né, verdade, prevenir do que remediar, né? Então, se tiver um processo de prevenção, claro, acidentes ocorrem, mas se tiver um processo de prevenção, consegue se evitar, beleza? Mas tem que também ter bastantes mecanismos de remediação de um processo, né? E aí, se não tiver um sistema, um sistema, é, sistema bem organizado quando ocorre um acidente, né? Aí acontece tragédias, como a que aconteceu lá na Boate Kiss, Boate Kiss é o nome? Que aconteceu lá naquela boate que matou diversas pessoas, né? Diversos jovens, melhor dizendo. Então, olha aí, é apontado como uma das principais causas da morte de 241 jovens no incêndio que ocorreu em 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria. Vamos lá, vamos continuar. Os silicones, olha aí, silicones também são polímeros de condensação, ok? A gente tem diversos tipos de silicone, tá? Aqui só tem algumas representações. Então aqui a gente tem, ó, a silicone, né? A palavra silicone vem porque nesse processo tem um átomo chamado quem? Silício, ok? Silício. Tá, um elemento químico chamado silício, né? Eu falei átomo, mas o correto é elemento químico. Elemento químico chamado silício, beleza? Claro, né? O átomo de silício vai ser representado pelo símbolo do elemento silício, beleza? Mas vamos lá. Então aqui a gente tem, né, um monômero, tá? Um monômero ah, com base no silício, e ao reagir aí com água, ele produz aí o polímero polidimetilsiloxano, tá? Polidimetilsiloxano. Polidimetilsiloxano. E no processo, a eliminação aí de uma molécula de massa menor que é quem? Que é o ácido clorídrico, tá? O HCl, né? Ou cloreto de hidrogênio. Enfim. Vamos lá. Ou a gente pode ter também aqui, ó, um fenil, né? Fenil, silício, né? Nesse caso aqui, fenilsiloxano, né? Polidifenilsiloxano sendo gerado a partir aí de um polímero que tem, monômero que tem silício na sua composição, ok? Que dá origem aí aos silicones, tá? Então aqui estrutura de mais outro silicone, né? Beleza? Claro, né? De acordo com a estrutura vai modificar algumas propriedades daquele silicone. Alguns são utilizados aí como cola, né? Ah, outros são mais resistentes, rígidos, ok? Vão ser utilizados aí para algumas finalidades. E alguns são bem hidratados, e por serem hidratados, podem ser utilizados aí para outras finalidades. Então aqui eu trouxe várias aplicações de silicone, ó, aqui ó, colheres sendo feitas de silicones, ok? A cola de silicone, né, muito utilizada aí para colar vidros, né, utilizado em aquários, enfim, tem várias aplicabilidades para cola de silicone. E aqui, galera, a silicone que é utilizada em procedimento cirúrgico, ok? Procedimentos estéticos, tá? Então, ó, os polímeros fluidos são usados em lubrificação de moldes, vedação de janelas, cosméticos e em próteses para cirurgia plásticas. As borrachas de silicone são usadas em equipamentos industriais e em autopeças. Então, tem diversas aplicabilidades os silicones, ok? Então, eles podem ser obtidos na forma de óleo,
tá? Na forma de borracha. Então, ou seja, desde substâncias viscosas, né, substâncias oleaginosas, a substâncias elásticas, né, com propriedades de borrachas, a elastômeros, beleza? Então, ah, esse é o conceito aí de polímeros, beleza, galera? Polímeros de condensação. E além dos polímeros sintéticos, né, que são os plásticos, nós temos os polímeros naturais, os polímeros biológicos, ok? A borracha é um exemplo, né? A borracha que é obtida a partir de quem? Da seringueira, tá? Da Brasiliensis, acho que é seringaia, alguma coisa assim o nome da árvore. Não lembro, beleza? Mas deve ser esse aí o nome da seringueira, nome científico da seringueira, né? Rivia brasiliensis, alguma coisa assim. É, Rivia brasiliensis. Ah, bom, galera, então no processo aí a partir da seringueira se obtém o látex, né? O látex, ok? E aí do látex se produz a borracha que nós conhecemos, tá? A borracha que a gente conhece, beleza? Então, professor, como é obtida a borracha, professor? A borracha, ela pode ser obtida a partir, deixa eu botar uma tela aqui para a gente falar isso aí. Então, a borracha, ela pode ser obtida, a partir do poliisopreno, tá? Poliisopreno. Então, eu acho que eu acabei até me confundindo naquela hora que eu falei poliisopreno, não foi? Não, foi polipropileno. Não lembro, né? Vai ficar aí gravado, então se eu falei poliisopreno naquela hora quando eu estava me referindo a isopor, estava errado, viu? Se eu falei propileno, eu acredito que eu acertei, né? Isopreno. Só vou lembrar se eu ver o mecanismo. Se eu ver o mecanismo, aí eu lembro. Mas enquanto eu não ver o mecanismo, aí o professor esquece também. Vamos lá. Poliisopreno, como é a estrutura do poliisopreno, né? É H2C. Ele é um alcadieno conjugado, galera. Tá? A gente estudou alcadieno conjugado há um tempinho atrás. Não. Eu acho engraçado, porque toda vez que a gente erra ou acontece algo do tipo, aparece aqui do lado, ó. Tá vendo? Aí agora eu cliquei aqui, apareceu do lado onde eu cliquei. É muita sacanagem. Aí bora lá, deixa eu fazer a estrutura de novo aqui, do poliisopreno. H2C, CH3, CH dupla, CH2. Então tá aqui o poliisopreno, beleza? Então ele vai reagir, obviamente, né, com outra molécula aí de poliisopreno, é uma reação de adição, viu? Um polímero de adição. Então, na presença de catalisador, tá? A... eu acho que eu vou desistir disso, galera. Vou fazer aqui mesmo, que aqui não sai. Aí depois a gente apaga. CH2, CH3, CH. Aí vai, eu finalizo agora a apresentação. CH3. Então, aí na presença de catalisador, tá? Determinada pressão e temperatura. Aí a gente tem a produção aí do polímero que vai ser CH2, C dupla CH3, CH, CH2, não apareceu aí. Deixa eu mudar de cor. Pronto. CH2. Ah, ótimo. Tá? Então esse aqui seria o polímero, tá? A borracha, né? A borracha. Tranquilo? Então, ela é um polímero natural, tá? Que é obtido por meio de uma reação de adição, tá, galera? Reação de adição. É adição em alcadienos, beleza? Mais detalhes, nós estudamos isso aí em algumas aulas passadas. Inclusive, tem um vídeo lá liberado para vocês.
Só que essa borracha que é obtida, galera, a partir dessa reação, ela ainda é uma borracha que precisa passar por um processo, ok? Por um processo que a gente chama de vulcanização da borracha, ok? Então, o que é a vulcanização da borracha? A vulcanização da borracha é adicionar uma porcentagem de enxofre, beleza? A estrutura dessa borracha, tranquilo? E aí esse processo acontece aquecimento, a presença de catalisador, né? Tem todo umas condições físico-químicas para que ocorra, beleza? E forma aí um polímero, tá? Que vai ter na sua estrutura enxofre, tá? Mas para que isso, professor? Justamente para que a borracha vulcanizada tenha aí maior resistência, ok? Ela vai ter aí uma maior resistência, beleza? Então, as borrachas comuns que nós conhecemos aí têm um teor de enxofre em torno de 2 a 10%, né? E as borrachas utilizadas, por exemplo, em pneus, tem um teor aí de 1,5 a 5% de enxofre, beleza? E as que são utilizadas aí para outras áreas, que a gente precisa aí de uma borracha mais resistente, vão ter aí teor de enxofres mais elevados. Então, quanto mais teor de enxofre tiver a minha borracha, mais a resistência dela aumenta, beleza? Então, esse é um processo aí de vulcanização da borracha, que é importante que vocês tenham em mente. A pessoa que se cai uma questão dessa, o professor falou no Enem, aí você dá certo, tira uma nota boa no Enem, passa aí numa das melhores universidades do Brasil, vão estudar aí, porque com a nota do Enem você pode estudar qualquer universidade no Brasil que você queira, né? Tranquilo? Então, é importante, né? Vamos lá, galera. Os polissacarídeos, nós vamos falar dos polissacarídeos em aulas mais lá na frente, tá? Lá, quando a gente voltar, né, para o quinto período, para encerrar o conteúdo do terceiro ano, a gente vai falar aí de polissacarídeos, a gente vai falar aí de ácidos nucleicos e vai falar aí das proteínas que são exemplos, tá? Que são exemplos de polímeros naturais. Beleza? Aqui, ó, um exemplo de monômeros que vão dar origem aí, ó, são aminoácidos, né, que vão dar origem a proteínas e, por sua vez, que vão dar origem aí aos ácidos nucleicos. A gente tem aqui um ácido nucleico DNA, e o RNA, beleza? O DNA e o RNA. Tranquilo? DNA aí que tem todas as proteínas que são necessárias para a produção do nosso corpo, né, para a produção das nossas características, ok? São exemplos aí de polímeros naturais. Então a nossa aula ela termina por aqui, galera. Alguma dúvida sobre reações de polimerização? Bora lá ver qual é que forma o isopor, né? Poliestireno, né? Nem poliisopreno, nem propileno, é o estireno. Tá? Então, poliestireno é que vai dar origem aí ao isopor. Tá? Só para me corrigir aí. Aqui o polipropileno. Então, foram os polímeros que nós vimos, galera. Então, essa foi a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham curtido, né? Tenham